Minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 3 de maio. Eu estou aqui nessa avenida toda arborizada, bela, porque hoje é o dia do pau-brasil. E os portugueses já tinham conhecimento desse pau-brasil até em mapas dos anos 1400, 100 anos antes de Cabral plantar marcos no Brasil. Ilha de Brandão ou Brasil, no Atlântico, por causa de uma árvore cuja madeira era vermelha como brasa. Será que já sabiam de tudo? Tanto que quando o Papa, num dia como hoje, em 1493, estabeleceu que eram espanholas todas as terras além das ilhas de Cabo Verde, 100 léguas, os portugueses não aceitaram. Passaram para 370 léguas. Será que já sabiam do Brasil há muito tempo antes de Cabral? Eu disse que estava aqui nessa avenida toda arborizada, é a Avenida da Liberdade. Muita gente diz que é o Champs-Élysées de Lisboa. Eu acho que é o inverso. Champs-Élysées de Paris, que tenta chegar perto dessa beleza da Avenida da Liberdade. E por falar em liberdade, hoje, por escolha das Nações Unidas, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Será que no Brasil a gente pode comemorar isso? Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. Bom, e como hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre liberdade, porque nós estamos em crise com as liberdades no Brasil. A censura é o contrário de liberdade. A tentativa de calar a boca é o primeiro passo para algemar as pessoas, para tirar a liberdade das pessoas. É que nós escolhemos, os eleitores escolheram, para governar o país, uma ideologia que dá mais importância ao Estado que às pessoas. Então, é um Estado que gostaria de ser dono das pessoas, quando, na verdade, é o contrário. As pessoas é que são donas do Estado. Querem ser donos até dos nossos filhos. Não? Então, isso faz parte de uma ideologia. Essa questão das armas que termina hoje, aí o prazo para recadastrar, é uma vontade de desarmar as pessoas para que elas não possam defender suas vidas, seu patrimônio. É uma questão de liberdade que está em jogo. O outro lado, a outra ideologia, o liberalismo, as pessoas são aquilo que são, de acordo com seus méritos. Tanto na economia, quanto tem liberdade para fazer as coisas. Liberdade de pensamento, liberdade de expressar suas opiniões, liberdade de discutir. Vejam só, ontem à noite, por exemplo, poderia ser dado mais um passo no cortar de nossas liberdades, nesse projeto que pretende censurar as redes sociais. O que são as redes sociais? A voz que o povo ganhou. O povo não tinha voz. Uns poucos tinham o monopólio da voz. Os donos de redes de televisão, de jornais. Mas a rede social democratizou a voz. Cada pessoa que tem o seu celular ou tem um computador tem voz. E estão querendo tolher isso, porque democratizou, eles não querem, eles querem centralizar para que alguém possa mandar, para que um grupo possa mandar. O grupo que estava acostumado a ser dono do Estado, quando de repente chegou alguém que disse, não, os donos do Estado são os cidadãos livres, é o povo, é o que diz a Constituição. Então, essa é a origem da coisa. Ontem à noite, percebendo que não teriam votos suficientes para aprovar esse projeto de lei, adiaram, retiraram. O próprio relator pediu para retirar.
Só para lembrar a história, né? Oswaldo Aranha, quando presidiu a Assembleia Geral da ONU, que estava discutindo a criação do Estado de Israel, fez exatamente isso. Quando ele percebia que não teria voto para criar o Estado de Israel, ele adiava a sessão. No dia que ele percebeu que tinha voto, foi feita a sessão, né, e aprovou a criação do Estado de Israel com apoio da ONU. Né. Bom, e agora criticam quem critica o projeto. Ora, um projeto é discutido exatamente para sofrer críticas e melhorar. Essa é a função do Congresso Nacional, é expor os seus projetos. Faz isso nas comissões, votaram urgência, eliminaram as comissões, fizeram lá audiências de convite marcado, só vieram pessoas que falam a favor da censura, né, nas audiências, chamadas audiências públicas. Mas isso, qualquer projeto de lei tem que ser discutido pela origem do poder, que é o povo. Isso é democracia. Ou eles não gostam de democracia? Não gostam. Preferem um regime totalitário. Essa ideologia sempre deu certo em regime totalitário. Não tem como funcionar em democracia. E agora eu leio em jornal dizendo assim, diante do impasse, o assunto pode ser decidido no Supremo. Não. O Supremo não é órgão legislativo. O Supremo não pode fazer leis, quem faz leis é o Congresso Nacional. O Supremo sequer tem voto, ou seja, tem a procuração da fonte do poder para fazer lei. Quem tem essa procuração, que é o voto, é o Congresso Nacional, são os deputados e os senadores. Além disso, não há um impasse. Isso é uma falácia para induzir o erro. Por que impasse? Esse projeto de lei foi iniciativa do clamor público? Não foi. Foi iniciativa de alguns interessados em calar a boca do povo. Não. Então não há um impasse de algo que seria inadiável, que tem que fazer logo. E tem que, então, mandar para o Supremo decidir. Não, é tudo operando na falsidade para enganar as pessoas. Por falar nisso, falsidade e enganar as pessoas, eu fico irritadíssimo quando eu vejo pessoas mentindo na rede social. Aí eu isolo essas pessoas, assim que devemos todos fazer. Eu recebi agora um sujeito lá, pseudo-analista, dizendo que já tinha, os generais já estavam prontos com uma ordem de prisão para o presidente Bolsonaro. General pode prender o soldado. Bolsonaro não é mais militar. Ele não pode ser preso por general. Umas coisas assim absurdas que vai tocando. Vulgaridade, grosseria. Eu abomino isso na rede social. Mas, como diria Voltaire, né, é atribuído a Voltaire, discordo, mas defendo o direito de dizer. Isso é liberdade. Né? Bom, estou falando nisso porque hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Começou em Windhoek, na capital da Namíbia. Jornalistas que assinaram um manifesto, acho que foi em 1990, por aí. Passou na Unesco, foi para a ONU e a ONU criou esse dia, para a gente lembrar da liberdade. Bom, o dia, essa quarta-feira, amanheceu com a Polícia Federal na casa de um ex-presidente da República e prendendo um ajudante de ordens, tenente-coronel da Ativa, que tinha sido nomeado comandante do batalhão ou da escola de forças especiais lá de Goiânia, né? E passando por esse vexame, preso por uma questão administrativa, que é cartão de vacina. Fez ou não fez o cartão de vacina? O presidente Bolsonaro disse que, né, houve lá entraram na casa dele, né? A Polícia Federal entrou na casa do ex-presidente da República para ver o cartão de vacina. Aqui estamos, né? Parece coisa de KGB, União Soviética, né? Por uma questão administrativa.
que no cartão de vacina dele teria entrado lá em Duque de Caxias, que ele teria se vacinado na primeira dose 13 de agosto, segunda dose 14 de outubro, e foi incluído no cartão dele em 21 de dezembro e excluído dia 27 de dezembro, porque constataram um erro, 6 dias depois. Para viajar para os Estados Unidos? Não, ele viajou dia 30, foi excluído dia 27 de dezembro. Estão apurando para ver o que aconteceu. Inclusive, o secretário lá da prefeitura de Duque de Caxias foi preso também. O Michele deu uma declaração dizendo: na minha casa só eu fui vacinada. Bolsonaro disse que ela foi vacinada nos Estados Unidos com a vacina da Janssen. Nem a filha Laurinha, nem ele foram vacinados. E aprenderam o telefone celular do presidente. Tem um termo em inglês, fala em phishing. É para ver se acha alguma outra coisa. Assim como foram fazer busca e apreensão na casa do tenente-coronel. Não sei onde é que fica a justiça militar, porque ele é militar da ativa. A justiça militar deixou de existir. E aí encontraram dinheiro guardado em casa, $35 mil. Ele já viajou muitas vezes, sei lá. Estava guardando, não estava guardando, não tem como botar num banco investimento dólar guardando em casa. Mas, enfim, é a explicação que ele vai dar. Mas não era esse o objetivo era o cartão de vacina. Phishing, de novo. Né? Mas, enfim, esperemos os próximos capítulos dessa novela. Por coincidência, acontece isso logo depois daquela monumental recepção em Ribeirão Preto. Né? Coincidência ou não, né? Bom, por falar nisso, o Supremo está julgando mais um lote de presos. Agora são lotes, já julgou um lote de 100, um lote de 200, todo mundo virou réu. Agora um lote de 250, que são divididos em executores e incitadores. Entre 1.390 denúncias oferecidas ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República. Só tem divergido nessa votação Nunes Marques e André Mendonça. A gente já viu isso na história da humanidade, né? Esses julgamentos por lotes, julgamentos coletivos. Bom, nesta quarta-feira esgotou-se o prazo para recadastramento de armas. Vejam aqui os números. Segundo o ministro da Justiça, até antes de terminar o prazo, até um dia antes, havia 911 mil registros de recadastramento, num total de 933 mil armas. São aquelas compradas depois de 7 de maio de 2019. Então, está quase todo mundo aí, mostrando que ou nós somos um povo ordeiro, ou somos um povo submisso, ou somos um povo com medo, né? Aí não tem democracia, porque em democracia o povo não tem medo, né? Porque o Estado está a serviço do povo, o governo está a serviço do povo. E, por fim, por falar nessas questões aí de medo, morte, 8 garimpeiros mortos. Quem matou? Lá na região dos Yanomami. É preciso apurar também. Né? Um agente de saúde indígena foi morto num confronto. Depois, 2 foram feridos enquanto perseguiam uma canoa de garimpeiros que estavam em fuga, e os garimpeiros revidaram, mas depois os corpos foram encontrados boiando, inclusive um deles morto com flecha. Por que aconteceu isso? Diz o próprio governo que tinha 20 mil garimpeiros, e diz o próprio governo que queimaram 327 acampamentos,
destruíram 18 aviões, 2 helicópteros, centenas de motores, de barcos, de escavadeiras. Só que tinha que haver uma retirada dos garimpeiros de lá. E o que está acontecendo é isso. Acidentes com chumbo e com flecha na retirada. Quem é responsável por isso? Pela morte do agente de saúde, 8 garimpeiros, para a gente pensar a respeito. Nós, o povo. De Lisboa, Alexandre Garcia.